Olá, povo de Deus, bom dia! Quando um povo clama a Deus, ele vem em resposta. Mas você vai ver a história hoje de uma mulher que clamou a Deus e Deus veio em resposta. Então, para te dar ainda mais confiança, que mesmo que você pense, mas eu estou só nesse tempo de oração. Não, você não está só. O Senhor está contigo e o Senhor escuta quando você clama a Ele. Hoje nós vamos à história de Susana. É uma história longa, né? A leitura longa, mas que dispensa comentários. Então vamos lá. Está no livro de Daniel, capítulo 13. História de Susana. Havia um homem chamado Joaquim que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes, naquele ano, 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia, de anciãos juízes que passavam por dirigentes do povo. Esses 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela. Perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Eu quero comentar que o texto é longo, comentar por partes. Qualquer um de nós podemos apaixonar, né? O padre, uma freira, você casado, você casada, nós não somos imunes a termos um sentimento, a despertar em nós um sentimento por outra pessoa. Porém, nós precisamos colocar esses sentimentos, esses pensamentos na presença do Senhor. Foi o que eles não fizeram, de colocar na presença do Senhor e dizer: isso está contrário à vontade de Deus e eu não quero isso para mim, e pedir ajuda do Senhor. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Eles não contavam um ao outro que estava apaixonado por ela. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: vamos para casa, está na hora do almoço. Saíram cada um para seu lado. Mas, havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar, perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta. Confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a pudessem surpreender sozinho. Olha ao nível que chega o pecado. Aqueles 2 senhores, já anciãos, podemos dizer 2 velhos, eles ficaram cheios de desejo, a beleza dela encantou os olhos deles. Eles não contaram um ao outro, mas naquele dia eles dizem: olha, e aí, tá na hora da gente almoçar, né? Ah, sim, então vamos almoçar, né? Vamos para casa. E aí um sai tentando enganar o outro. E eles se encontram, né? Porque o plano era: eu te engano e você vai. E o outro pensou: eu engano ele e eu volto, né? E os 2 voltaram, se encontraram e tiveram que dizer: ué, mas por que você voltou? Ué, mas por que você voltou também? E aí eles disseram: né? Eu estou perdido de paixão por ela, um desejo de ter relação sexual com ela. Queriam usá-la.
Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou, como de costume, com 2 empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos, que a espreitavam. Trazei-me, disse ela às 2 empregadas. Trazei-me, disse ela às 2 empregadas, óleo e ungüentos, e fechai as portas do jardim, para eu me banhar. O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim, estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram, os 2 homens precipitaram-se em direção de Susana. As portas do jardim estavam fechadas. Disseram-lhe: ninguém nos vê, ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizestes sair tuas servas. Susana exclamou tristemente: que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. Susana soltou grandes gritos e os 2 anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: mandem buscar Susana, filha de Elcias, a mulher de Joaquim. Foram-na buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Olha que situação tão constrangedora, né? Susana estava ali vítima de um falso testemunho, 2 pessoas, 2 juízes, 2 pessoas que estavam ali para cuidar, fazer justiça, estavam acostumados também a fazer isso com outras mulheres. E agora Susana está envergonhada, porque você imagina uma situação dessa acontecendo, o quanto que as pessoas estavam ali comentando, manchando a sua reputação. Então vamos ver a sequência. Os 2 anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas, depois fechou a porta e mandou embora essas acompanhantes. Então um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou contra ela. E pecou com ela, dizendo que ela tivesse tido relação sexual com ele. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem, porque era
mais forte do que nós e fugiu pela porta aberta. Nós a apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto. Olha aí quando uma mulher clama a Deus, quando um homem clama a Deus, quando um povo clama a Deus. Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos. Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses dois homens contra ela. Gente, ela clamou a Deus. Deus suscitou um jovem para que fosse instrumento dele. Que nós tenhamos essa convicção no Senhor, essa certeza no Senhor, essa fé de depositarmos no Senhor a nossa confiança. Só um minutinho que eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, né? Porque é uma leitura, mas é uma leitura da Sagrada Escritura, de uma história que nos toca tão profundamente. E aí ele vai dizer: recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses dois homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: vem sentar-se conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse: velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometeste outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor, que segundo a sentença divina vai dividir teu corpo ao meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá, que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sobre qual árvore o surpreendeste em intimidade. Sobre um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também preferiste uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Que nós nesse dia de hoje coloquemos a nossa esperança no Senhor.
que nós voltemos o nosso coração para o alto, para o céu, colocando em Deus a nossa confiança. Toda a multidão revoltou-se então contra os dois anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre os seus concidadãos. Quero voltar um minutinho na oração de Susana, porque Susana, ela volta o seu olhar para o céu e ela clama a Deus. Confiando nesses homens que eram anciãos e juízes, do povo condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto. Que hoje nós possamos exclamar, gritar aos céus, clamar aos céus. Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração e suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel para defender Susana. Deus, quando nós clamamos a Deus, Susana não tinha mais ninguém por ela. Talvez você possa dizer também nesse dia de hoje, eu não tenho ninguém por mim. Você tem Deus por ti. Se você crê no Senhor, você tem Deus por ti. Diante de um falso testemunho, diante de uma calúnia, diante das acusações que vêm contra nós, que nós possamos voltar os nossos olhos para os céus e clamar ao Senhor. Que tudo aquilo que foi de confusão, hoje eu quero pedir ao Senhor por toda confusão. Às vezes nós passamos por más interpretações, coisas que não foram bem compreendidas, até nós falamos alguma coisa, mas não num sentido e fomos mal compreendidos, e aquilo causa contendas, levanta contendas, ciúmes, tribulações. Mas hoje nós queremos voltar o nosso olhar para o céu e pedir, Senhor, vem auxílio, Senhor, às nossas necessidades, às nossas fraquezas. E aí, nesse instante, eu posso parar esse vídeo e colocar as minhas fraquezas diante do Senhor, as minhas lutas. Mas você, ao parar esse vídeo também, faça como Susana, eleve os teus olhos para o alto e clame a Deus para que o Senhor possa suscitar também alguém para defender-te. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.